Ótima pergunta. É um desafio muito grande, né? Porque fica essa coisa do... Você atrela a favela à violência e às vezes é um desejo, não, vamos falar de violência, vamos falar de outra coisa. Contudo, também tem desejo dentro da gente que é, na nosa visão, tipo o Marcos, se vocês quiserem comentar também, pouco se fala, na verdade, da violência da favela. Né? Porque a violência que se coloca no geral da favela é uma violência que parte de dentro dela. Mas, na verdade, a grande violência da favela vem de fora. Né? Então, eu diria que poucos filmes, né, poucos discursos audiovisuais falam da violência na favela. Contudo, a gente também quer fazer o exercício de romper, de qualquer forma, o debate da violência, seja um debate equivocado, ou seja também um debate mais profundo, no sentido que a gente quer falar de outras coisas, né? A gente quer falar das vidas que estão ali. E quando a gente está falando das vidas que estão ali, a gente está passando a questão da violência. Porque a questão da violência nas favelas, ela parte do lugar de que ali não há vidas, né? No processo de desumanização das pessoas que estão ali. E quando a gente pega e humaniza essas pessoas, quando a gente conta histórias que não tratam de violência, ou que elas perpassam, então lá no fundo, a gente está fazendo um discurso contrário e potentíssimo à lógica de desumanização que legitima a violência que acontece na favela. Né? O Chico, a gente fez outra vez no sentido de combater isso. Né? Achou, cara, bora talvez chegar no mesmo lugar, mas sem falar disso. Bora falar que a vida, há pessoas aqui que são inocentes e quem não for, né, dane-se. Né? Por isso que no Chico a gente já tem introduz aí uma possibilidade de será que o menino é inocente ou não, e nesse o Wallace, ele volta da prisão porque não interessa. E é uma questão também que existe, apesar de minoritaríssima. Né? Então foi nesse sentido que a gente quis trabalhar, porque quando se trabalha, né, enfim, a personagem de periferia, personagens negros, a gente falando da violência, ou a gente não falando da violência, a gente falando da precariedade da vida, a gente não falando da precariedade da vida, ela atravessa o filme, porque a gente está ciente das coisas, talvez alguns menos cientes, outros não, mas a gente tem noção de que a coisa está posta, e a gente vai julgar isso sobre o filme. Né? Mas a gente quis fazer um filme que não trabalhasse isso ali dentro, mas que a gente pudesse transpassar de maneira indireta a vida daqueles personagens. Só porque eu vejo muito, às vezes as pessoas até cobrando isso do André, né, tem que ser mais político, tem que ser mais claro, mas eu acho tão político quando você mostra a periferia, o negro e tudo, exatamente tendo essa outra vida, que é a vida real dele, na realidade, né? Que não é a vida esperada ali em cena, na tela. Né? Eu acho que isso tem uma força política gigantesca, quando você mostra que uma família tem isso. E isso é o resultado, né, gente? Vocês estão trabalhando com o cinema, e venhamos e convenhamos, é uma coisa extremamente elitizada. Então, está chegando, né? Vamos mostrar isso, que o horizonte é muito maior. Né? Obrigada pelo filme. Né? Falando sobre isso, acho que tem muito a ver com a expectativa que se tem, né? Quando a gente tem um filme de periferia, quais são as histórias que a gente pode contar, quais são as histórias que existem dentro da periferia, assim. Nós somos seres humanos, né? A gente tem várias histórias dentro de uma mesma história. Então, quais são as histórias que eu, enquanto mulher negra, enquanto atriz negra, posso contar? Será que eu não posso fazer qualquer papel que o meu talento dá conta e não que a minha melanina, né, chegue primeiro? Então, acho que tem muito a ver com estereótipos, né, que são muitas vezes atrelados a nós, e eu acho que é uma questão assim que a gente precisa falar, né? A gente está fazendo um filme de maioria negra é um ato político. Não está na minha boca, você me abandonou porque eu sou negra. Não é necessário, isso está posto. Né? Então, acho que a gente não precisa colocar muitas vezes, verbalizar essas questões, porque elas já estão presentes no nosso corpo negro, no nosso corpo majoritariamente negro nesse trabalho, no trabalho deles também. Acho que é isso. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu concordei tanto com algumas coisas, assim, eu fiquei muito afetada assim, com o trabalho que vocês fizeram, tipo, verdadeiramente. E aí eu fico pensando em que medida, se esse não é um bom movimento, a gente... porque, assim, por exemplo, a ideia
a própria ideia de negro, do ser negro, é um negócio muito grande, mas vou tentar falar. A própria ideia do negro, ela é uma invenção, que não é do negro, né? Então, alguns, digamos, alguns segmentos, como diz isso, nichos sociais, quando só se consegue olhar de uma forma maçante para eles, por exemplo, a periferia, o negro, né? As mulheres negras. Acho que isso é uma coisa muito recorrente nas artes, né? E nesses circuitos elitizados de arte, nos quais possivelmente todos nós estamos passando por eles e os construindo também, né? Mas ao lidar com determinados segmentos como uma grande massa, existe naturalmente uma operação de massacramento, de massacre de subjetividades, porque existe uma necessidade de tratar essas coisas como uma coisa só, né? Então, aí, o que acontece? Às vezes, as vidas e as existências, elas são tematizadas, elas viram temas. Então, antes ainda de sermos pessoas com todas as nossas diversidades, antes de sermos multidão, a gente começa a ser massa. Essa acho que é uma questão importante de se pensar em relação à arte que a gente faz mesmo. Porque quando a gente começa a ser massa, a gente começa a virar tema. Quando a gente começa a virar tema, a gente tem que suprir determinadas, digamos assim, buracos que são problema daí, que é um problema da sociedade, da construção da base na qual a gente pisa, que é machista, racista, né, misógina, etc. e tal. Entende? Assim? Então, acho que existe quase um movimento contrário, assim, né, da gente se esperar a partir de determinadas perspectivas, né, normalmente perspectivas mais hegemônicas, ditas como oficiais, né, se esperar que a gente seja um tema, que a gente seja um grupo de pessoas. Isso, em certa medida, é possível e acontece também, né? À medida, mas as coisas não param aí. Para além disso, né? Para além de vidas, das existências negras ali pautadas, vividas e sendo retratadas e vistas, para além das existências das mulheres, para além, enfim, sei lá, para além disso, existem ainda milhares de camadas, que são as camadas das existências das pessoas, né? Acho que esse é um desafio nosso, enquanto artistas, ir um pouco além e conseguir atravessar a lida com determinados segmentos sociais com o tema, né? Isso acho que inclusive é uma pauta muito importante relacionada à negrura brasileira. Em que medida a negrura ela pode ser vista de uma forma mais prismática, em perspectivas muito diferentes, né? E não só como um tema de alguma coisa, né? Mas o que a negrura produz enquanto afeto, onde é visível, né, sei lá, determinadas matrizes africanas, onde isso é visível, numa câmera que ginga, né, sei lá, num modo de afeto que se é construído, claro, se existe uma história, né, de toda uma negrura brasileira que tem a ver com essa relação pós-colonial, né? Claro que existe um afeto que se molda e que se tece a partir dessas vivências, desses lugares. Quer dizer, é tão complexo quanto uma tragédia grega, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando, e isso é um desafio não só para pessoas que não são negras, mas para a gente também, assim, que é
como que a gente consegue se vencer enquanto tema também, né? E ir chegando nesses lugares, né? Nesses lugares de campos simbólicos expandidos mesmo, né? Assim, a gente conseguir ver ou enxergar essas questões através dela, né? Mas não necessariamente elas nascerem ali, enfim, como tema da vida, das nossas vidas, né?